negativo, 16 milímetros, né? E aí, voltando a Brasília, me chamou e me pediu para que eu examinasse o que é que havia ali. E quando eu vi, eu achei que era uma coisa extraordinária. O cara, embora fosse um material bastante precário como câmera, porque naquela época, em vez de você andar com uma digitalzinha, uma coisa, andava com uma 16 milímetros, né? Uma câmera amadora, mas que estava na mão de uma pessoa de uma enorme sensibilidade e que ficou muito tocado pelo que ele viu em Brasília, né? Ele visitou Olinda, Ouro Preto, etc. O Aloysio, como cicerone, levou a toda parte. E em Brasília ele se apaixonou por aquilo que ele viu, pelos operários construindo, aquela coisa toda. E aí eu fui e propus a Luiz que a gente resguardasse aquilo e realmente copiasse, fizesse um outro negativo para fazer a coisa. Então, quer dizer, mas esse tipo de imagem, não, ele entra em contraste com o tipo de imagem que tinha sido produzida até então de Brasília. Ah, sem dúvida. O que a gente tinha era uma visão, posso dizer, oficial, como não podia deixar de ser. O Juscelino levava príncipes e reis, aquela coisa, a visita de muita gente importantíssima a Brasília. E esse não, é mais uma tentativa de mostrar, vamos dizer, o dia a dia da construção, né? Porque Brasília foi consumida, eu costumo dizer o seguinte, Brasília, como a vista, foi consumida e consabida como uma grande produção. E usando, assim, o jargão cinematográfico, era uma super produção com o roteiro de Lúcio Costa e direção do Oscar Niemeyer, bancada pelo grande produtor Juscelino Kubitschek, né? Mas também foi uma saga coletiva da maior importância, usando-se até, de uma certa forma, a migração interna. Você tinha gente de toda parte no Brasil. Um grande contingente que veio do Nordeste, por exemplo. E foi incrível porque muita gente se qualificou, muita gente que só conhecia a enxada, verdadeiras, vamos dizer assim, besta de cara no trabalho, conhecia menos, talvez, do que a enxada. E em Brasília o cara conheceu o fio de plumo, conheceu as novas técnicas e rapidamente assimilaram. Isso é extraordinário. E a tal história, enquanto construíam a cidade, foram também se autoconstruindo como cidadão. Isso deu uma consciência enorme a essas pessoas, né? Fundaram um sindicato da consciência civil a partir de Brasília. A primeira vez, lá, pelo menos. Agora você faz um comentário, né? Eles estão em 59, estavam comentando aqui, quer dizer, um ano antes da construção, né? E o que você, da inauguração, e você não tem, quer dizer, você vê um canteiro de obras que parece devastado, uma região, assim, poeira, quer dizer, é muito impressionante essas imagens. Havia uma pressa muito grande em fazer, porque não podia ficar eternamente fazendo uma cidade com essa proporção. Uma cidade feita, como disse o Dr. Lúcio Costa, uma cidade feita no deserto. Né? Até hoje, Brasília tem um pouco isso, porque ali tem o rigor do clima, tem toda essa coisa. E tinha que ser rápido, tinha que trabalhar 18 horas por dia. E tudo, e a visão do Perseguini, eu acho que é uma visão, quer dizer, ele era do sindicato, né, quer dizer, e uma visão ele também... Ele seria depois do sindicato, porque houve uma coisa terrível, que foi um massacre, uma maluquice de pessoas, assim, recrutadas, né, por aí, né, que era uma guarda especial de Brasília. Não havia uma polícia estruturada, não deu tempo, não havia tempo nem como fazer vamos dizer assim, os 10 escalões da justiça. Então não tinha um delegado. Tinha uma guarda especial que um dia se atritou com os trabalhadores e houve uma coisa por conta própria. E é a primeira vez também que se conta esse episódio, né? Aliás, a primeira vez. Ele pergunta, posso falar, não posso falar? Como o filme foi feito ainda, o Brasil estava abrindo, aquela 79, coisa, né, por aí. anistia, não sei o quê. O camarada, como era daquele tempo... Posso falar ou não posso? Ele me pergunta, posso falar? Ora, fala aí que você bem entender. Bom, Vladimir, a gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouco no debate de hoje, mas depois do intervalo a gente vai ver um segundo curta do programa, que é o curta do Leon Risma, Megalópole. Até mais. Pela forma do que pelo próprio tema que ele trata, que é uma preocupação com o impacto da urbanização acelerada e descontrolada no meio ambiente e na vida das grandes cidades. E também criando eixos de riqueza, mas também de desajustes e de problemas sociais. E também um filme pioneiro sobre o tema ecologia. A gente vai assistir o filme e depois a gente volta para conversar com o diretor de cinema e TV e produtor também do filme, que é o Luiz Fernando Goulart. Até mais. A gente acabou de assistir o curta Megalópolis, do Leon Risma, e agora a gente vai conversar com o diretor de cinema e TV e produtor do filme, que é o Luiz Fernando Goulart.
Bom, Luiz Fernando, eu queria que você colocasse um pouquinho, falasse um pouquinho do contexto em que esse curta foi feito, né? Era uma encomenda, você trabalhou em outros filmes desse período, fez muito... Esse curta, ele tem uma característica até legal dentro da história do cinema, um pouco da história de todos nós, é que ele foi uma época do início do governo Geisel, uma época que o Departamento do Filme Educativo da Embrafilme, na época eu acho que ainda era INC, Instituto Nacional de Cinema, estava muito ativo. E lá tinha um professor que resolveu conseguir uma verba para a produção de filmes educativos que seriam distribuídos às escolas do Brasil todo, ou colocados à disposição dessas escolas. E isso foi feito, ele conseguiu essa verba e houve uma primeira concorrência, se não me engano, de 12 filmes, onde os temas foram dados. E eu acho que o que é interessante é que a reação política, principalmente dos cineastas de esquerda, dos quais eu me incluo, à época, foi muito radical de não faremos nada. Não participar da... E eu me lembro de uma conversa minha com o Leon, e eu estava meio assim, sendo levado, eu estava com uma empresa recém-feita, financiada por um grupo industrial do Rio muito forte, o grupo Paulo Ferraz, uma empresa que tinha um equipamento maravilhoso, as câmeras que filmaram o Megalópolis estavam estreando nesse filme, tinham recém-chegados. Vocês devem ter notado, o espectador notou, um momento que tem o mercado de São Paulo com a câmera parada. Hoje isso é feito muito facilmente, mas na época isso era muito difícil. E nós importamos um equipamento para fazer aquilo. E logo depois repetimos nas chaminés de Copacabana. Quer dizer, eu tinha toda uma estrutura para fazer, mas tinha dificuldade política, ideológica. Por ser uma encomenda do governo. Por ser uma encomenda do governo. Eu pensei muito e, por sorte, fui conversar com o Leon, que me veio com uma outra visão. O Leon olhava muito para frente, né? O Leon era uma pessoa ligada na história, porque ele era um materialista histórico, marxista, mas olhava muito para frente. Ele tinha uma visão sempre otimista da vida e sempre de construção. Ele estava sempre pensando na construção. E ele me disse, olha, o governo Geisel, isso é um erro nosso, estamos contra o governo Geisel, porque o governo Geisel vai mudar esse país, é ele que vai permitir que se abra. Isso aí já é o início disso tudo. Já estão nos permitindo, porque eles podiam chamar as pessoas que lhes interessavam e entregar os filmes. Já estão permitindo que se entre em concorrência. Eu sou totalmente a favor. E vou até, eu me lembro que ele me falou, eu tenho um filme Paralisado, que era um filme sobre analfabetismo que ele fez no tempo do CPC. E eu já estou pensando em voltar esse Agora, quer dizer, mesmo o tema é uma novidade, né? Quer dizer, essa questão, por outro lado, analisar os problemas da urbanização, eu descobri, da ecologia. Entre os temas que eu concorri, que ganhei, a concorrência, que a minha firma ganhou, só o Leon sabia o que era ecologia. Ele falou, deixa esse comigo, porque eu acabei de ler alguma coisa sobre ecologia. 73, não sabia tanto. E Megalópolis ele já tinha... Era fácil ver a palavra grega do que se tratava e era fácil perceber, mas também não era um assunto discutido, não. Então eu falei, então você fica com esses dois, eu fico com Agora é curioso, ele faz algumas projeções, né? Talvez São Paulo viesse em 84 a ser a cidade mais populosa. É curioso a gente pensar hoje no censo de 2002, quer dizer, as previsões não aconteceram, mas o tema... O Leon era muito científico, né? Tudo dele era... Ele estudou muito, ele leu alguma coisa e concluiu aquilo com toda a certeza. Mas esses filmes foram feitos, o Megalópolis foi feito dentro desse contexto, entende? Que era uma situação histórica muito específica. E era um momento que o Brasil estava se urbanizando, efetivamente. Quer dizer, se hoje o censo diz que 80% do Brasil, né, quer dizer, urbano ali, isso ainda tinha, né, quer dizer, ainda estava... Essa urbanização estava se acelerando. Ali já estava bem urbanizado. Bem urbanizado, é 73. 73, a urbanização já estava problemas. Entende? Já era uma coisa definitiva. Não tinha
o problema da violência como nós temos hoje. Mas já existia. Era uma coisa que veio a se agravar. Quer dizer, há os problemas ambientais, ecológicos, mas você ainda acreditou, nós podemos dizer que houve acréscimos assim, para o pior. É causa do outro, né? Tudo vem junto. Bom, Luiz Fernando, a gente vai continuar com a nossa conversa daqui a pouquinho, no nosso debate de hoje, com a presença do Luiz Fernando Goulart, do Vladimir Carvalho e da nossa convidada de hoje, que é a Maria Elisa Costa, que é arquiteta e filha do Lúcio Costa. Até mais. Todo mundo se interessa pela vida. Bem, toda a questão da urbanização, como é que você vê isso? Esses dois filmes hoje, né? Na década de 80. Eu achei uma ótima ideia você juntarem os dois. Sabe por quê? Porque a coisa da megalópolis, com aquele raciocínio, 2 e 2 são 4, né? Que o Feldman é tipo preciso. À medida que eu ia vendo o filme, me aumentava uma roxa saudade do sertão, entendeu? Porque a impressão que a gente tem quando vê assim, que a gente não se dá conta no dia a dia, né? É que essa coisa, essa obsessão pela coisa urbana, rápida, eficiente, não sei o que mais, é uma doença. Sabe, cidade grande é ótimo, eu sou uma pessoa de cidade grande, mas nesse nível é ruim. E Brasília não é receita de nada. Brasília foi um projeto urbano, não um plano, que o meu pai fez absolutamente sozinho no terraço da casa dele, entendeu? O Guimarães trabalhava com ele só pelo jornal, que ele já ganhou concurso, e que visava uma intenção absolutamente precisa. O Juscelino queria mudar a capital em 3 anos. E aí, esse filme, aquele maravilhoso, com aquela câmera na mão, jamais você podia mostrar a construção de Brasília num carrinho baratinho, sabe? Tinha que ser aquilo. E colorido, com aquela cor perfeita, é de uma atualidade incrível. Eu vi aquilo ao vivo, de modo que eu juro que era assim. Quer dizer, é muito curioso que que a gente estava falando, a utopia, o sonho de Brasília, ao mesmo tempo ele já aponta para todos os problemas que vão aparecer no Megalópolis. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essa relação, né? Quer dizer, você estava falando antes, né? Que realmente Brasília é a capital do Brasil, né? Porque, quer dizer, veio com a utopia, o sonho, isso é uma coisa mas que os meu problemas pai dizia todos muito. Brasília juntos, não é a capital da Suécia, Brasília é a capital do Brasil. Então, Brasília, que é uma camaleoa, né? Quer dizer, no tempo do Juscelino, você associava a imagem de Brasília à democracia e liberdade. No tempo da ditadura, você associava a imagem. No tempo da corrupção, você associa a corrupção. Enfim, sabe? Mas a imagem de Brasília vai a coisa extraordinária é que a Brasília, como cidade, existe, tem identidade própria, não quer remedar ninguém. Pergunta para Vladimir. Mas, Vladimir, tem uma hora que você pergunta pro Perseguini, quer dizer, o negócio do sonho, né? Mas as pessoas que estavam construindo Brasília, elas tinham a consciência de que estavam participando de algo monumental. E eles dizem, não, as pessoas, quer dizer, mas eles dizem um pouco, nós estamos mais preocupados com a sobrevivência. Quer dizer, tem uma relação entre, né, sei lá, a utopia também das elites e do Juscelino, de todos que participaram da construção, do Lúcio Costa, e essa relação mais, digamos, de sobrevivência. Como é que vocês veem isso? Não sei. Tem uma hora lá que revendo o filme agora, tem uma hora lá que tem uma frase solta do Perseguini, do Luiz Perseguini, que ele fala assim, quem sabe, é uma esperança, quem sabe a gente ia ganhar isso, é um lote. E eu me lembro que a coisa assim do Dr. Lúcio Costa, né, que não tinha pensado assim cientificamente, ele estava era também uma coisa assim de uma... experimental, né? Lindo, como a Maria 2 e 2 são 5. E ele, há alguma coisa assim como um prognóstico de que Brasília, no ano 2000, teria 500 mil habitantes. Né? E aí a gente estava falando de megalópolis aqui. Brasília dobrou, já ultrapassou os 2 milhões. Outro dia li uma estatística, 2 milhões e quase 50 mil. Quer dizer, uma loucura. Eu queria que vocês comentassem um pouco também, a Maria Elisa também, quer dizer, essa visão conflitante, né, digamos assim, desse, de novo, voltando, do sonho com isso que o Vladimir mostrou pela primeira vez através dessas imagens do Feldman, quer dizer, que essa questão quer dizer, a utopia um pouco como ela dizia, a Brasília é a capital do Brasil, virou uma cidade com todos os problemas de qualquer grande capital, como Rio, São Paulo, né, quer dizer, a questão da pobreza, do desajuste, né, quer dizer,
isso fica no seu filme. Ela nasceu já com o pecado, o chamado pecado original, que é a marca do Brasil. Ela é, ao mesmo tempo, diferente e igual ao Brasil. Não podia, como a Maria Elisa disse. Ela não teria vingado se não fosse diferente e igual ao mesmo tempo. Quer dizer, você entende? Quer dizer, é uma coisa, eu acho que o Brasil ainda não percebeu o que nós fizemos. Não, é interessante que, quer dizer, não na verdade é um o Brasil não mas... se deu conta ainda. Não, mas é curiosa, eu acho que essa visão do Feldman que vem de fora, né, que é de um espanto. Peraí, como é que isso aqui vai virar uma tal do nada, do zero? Isso que eu acho que é espantoso. Quando eu estava vendo o curta, eu estava tentando entender com as imagens do Feldman qual o pensamento. Porque ele foi lá e fez uma reportagem. Né? Dele, gravou uma reportagem. O que ele trazia por trás ao ver aquilo, né? E eu cheguei à conclusão que ele devia estar estupefato com tudo que ele via, pelo movimento que passava uma coisa, ele procura aquela coisa. Eu acho. Ele não sabe aonde para o olhar, né? Ele estava diante de um universo totalmente absurdo para ele, com a cabeça americana dele, né? Onde as cidades já estavam todas construidinhas. É como se ele encontrasse de novo um faroeste. Pois aquela coisa exatamente. do oeste americano que foi feito assim. De um oeste tropical, né? E tem uma outra coisa que eu acho exemplar. Uma parte das estruturas metálicas daqueles ministérios veio de fora, porque Volta Redonda não deu conta. Então tinha um americano que tinha que botar lá um engenhoca lá em cima. Aí o americano faltava um equipamento qualquer, disse, desculpe, mas não posso porque falta equipamento. Chamaram o Candão resolveu. Sim, esse é o Brasil, entendeu? As pessoas têm que acordar para a qualidade brasileira. Chega da gente falar só de coisa errada. A gente tem que resgatar o Brasil do bem. É o que a gente estava dizendo. Você achar que em um ano aquela cidade foi construída é um... É um escândalo, é uma coisa inaudita, ninguém seria capaz. E a gente não sabe dar valor. A gente ainda é colonizado. A gente não sabe dar valor aos próprios valores. A gente pede desculpa porque deu certo. Vladimir, não sei se você viu, mais tarde o Jean-Claude Bernadette, junto com o Joaquim Pedro, faz um filme chamado Brasília, Contradições de uma Cidade Nova, que acho que foi proibido, ninguém viu esse filme. Né? Patrocinado pela Olivetti. É isso. Um pouco ele aponta para essa ideia, né? Um pouco também. Tem uma coisa que eu achei na papelada do meu pai, no acervo, tem um bilhetinho dele para o Joaquim, um rascunho, manuscrito, e ele diz assim: você devia mudar o nome do seu filme para Contradições de um País em Desenvolvimento. Isso resume tudo. Isso resume tudo. Genial. Um manuscritinho, assim, um bilhetinho, rascunho de um bilhete. Eu achei. Esse filme acaba com um caminhão cheio de eletrodomésticos na periferia, era um pouco a ideia da sociedade de consumo, na periferia. Um filme... Igualando tudo. Exatamente. É interessante o filme. Eu nunca vi. Bom, esse filme foi proibido, né? Eu nunca vi, mas eu me lembro do Joaquim fazendo. Parece que passou no Curta Brasil, o nosso diretor. Ele na época, não é que ele foi proibido. O que eu sou. Foi proibido no Festival de Brasília, eu acho. Quer dizer, no Festival de Brasília não, foi proibido. A própria Olivetti, na época, também não gostou. Não gostou e afastou o filme, e aí ficou inviabilizado. Agora, em relação ao Megalópolis, por exemplo, porque ele tem toda a crítica também, né? Quer dizer, a questão da urbanização, ele acaba com um tom humanista, positivo, falando da necessidade de transformar, mas é um filme super crítico, né? Acontece o seguinte, tudo foi negociado exaustivamente, porque primeiro a entrada do Leon no projeto, ela foi colocada sob suspeita, né? Imagina, quando eu disse que eu tinha chamado o Leon, foi engraçado que ninguém disse não pode. Claro, vai ser assim, mas não era melhor. Quem sabe talvez. Não, ia acontecer o seguinte, eu estava montando um filme, ao mesmo tempo, praticamente, sobre o Projeto Caldeirão, que ninguém sabia do que se tratava, e o Leão fazendo o Megalópolis na sala ao lado. E vinha, a cada 3 dias, chegava um coronel para ver o filme do Leão. E o meu ele passava direto. Eu acho que o Projeto Caldeirão deve ser alguma coisa do governo, tudo bem. Mas o do Leão, ele estava sempre lá. Bom, gente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer aqui a presença do Vladimir Carvalho, Luiz Fernando Goulart e da Maria Elisa Costa e convidar vocês para o nosso próximo programa. Até mais.